O dia que eu descobri que meu ex-noivo narcisista, com 7 anos de relacionamento, tinha outra namorada há 10 meses e morava com ela. Senta que lá vem história. Eu postei um vídeo aí, e deu uma viralizada, muita gente querendo saber o que aconteceu, muitas perguntas, como você me desconfiou, blá 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 blá. Vou contar pra vocês tudo desde o início. Eu conheci esse macho em 2018, foi meu primeiro namorado, primeiro amor, né? Narcisista ainda por cima, então o narcisista, ele te ganha. No início, ele te trata igual uma rainha, igual uma princesa. Ah, Aline, mas você não desconfiou? Eu tive sinais desde o início, tá? Só que eu tava cega, eu era muito dependente emocional dele, mas desde o início do relacionamento, eu tive sinais. Eu não vou falar sobre todo o relacionamento, senão vai ficar muito cansativo aqui, vocês não vão se interessar no assunto. Eu vou falar como eu descobri. Esse ano, eu comecei a desconfiar esse ano que tinha alguma coisa errada, porque ele não tava querendo mais ter relação sexual comigo. E eu achei aquilo muito estranho, ele não me procurava, ele não me elogiava, ele não me olhava, ele não me enxergava, a gente tava noivo. Já vai se inscrevendo aí no canal para me ajudar a atingir os 1000 inscritos e vai deixando o seu like. E vamos comentando aqui o que vocês estão achando, o que eu tô achando, que lá vem bomba. E aí eu pressionava ele, perguntava o que estava acontecendo, não sei o que lá. E teve um dia que eu sentei com ele, perguntei se ele tava gostando de homem. Olha só, quando não te procura, alguma coisa tem. Nem que seja uma testosterona baixa, mas alguma coisa tem. Me traindo, o que estava acontecendo, se tinha alguma coisa errada comigo, porque a gente sempre acha que tem alguma coisa errada com a gente, né? E ele falou que não, que ele tava com depressão, que ele não tava me procurando, que ele tava deprimido e que ele tava trabalhando muito. Que é um ponto também, gente. Quando a gente tá triste, a gente não quer fazer nhaco-nhaco, né? Então até que faz sentido, mas temos que analisar. Pra focar no nosso casamento. Ele começou a não querer que eu fosse ver ele mais. Dias de semana eu falava que eu queria ir ver ele, ele falava, não, hoje eu tô trabalhando, vem amanhã, vamos se ver final de semana, não sei o que lá. Aí depois começou a sexta-feira não querer me ver também. Chegava sexta-feira eu falava, vida, eu vou ir te ver. Tô indo pra ele, falava, não, vem amanhã. Aí isso começou a ficar muito esquisito. Só que eu trabalho tanto, gente, que eu trabalhando cansada, foi passando, e eu comecei a perceber que tava estranho demais, o macho não tava me querendo. Aí um dia, eu fui na casa dele. Uma coisa que é importante também, ele tem condição financeira, ele é rico. Homem rico tem um ego lá em cima, então ele acha que tem poder. Detalhe, eu conheci ele quando ele não tinha nada. Enfim, eu fui na casa dele um dia, ele tava passando muito mal, a gente já tinha algumas semanas sem se ver, porque dizer que ele estava com Covid e não podia me ver porque eu trabalho com o público, né, eu tenho estudo de extensão de cílios, então não podia me ver porque ele tava com Covid. Ok, aí um dia, eu fui na casa dele, foi no sábado, aí eu fiquei lá cuidando dele, tudo, ele passando mal, muito estressado, eu já cheguei lá e ele já tava me tratando muito mal, mas mesmo assim eu cuidei, pedi remédio, fiz a minha obrigação como mulher. Aí no outro dia... E não é a sua obrigação como mulher, tá, meninas? Não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Ali você tá cuidando da pessoa porque você ama ela, mas uma obrigação ela não é. Ele continuou dormindo, eu tomei banho, eu quis acordar ele não quis, eu desci pra piscina, fiz um story na piscina e postei. Ele foi lá e apagou na hora e surtou. E eu quis entender por que ele tava apagando meu story na casa dele. Aí eu perguntei, você tá querendo me esconder de quem que eu tô aqui? Aí ele surtou, me mandou embora, e deu aquele chilique todo. Tem outra coisa também que é importante, eu tô pulando alguns pontos. Eu morei com ele um tempo, e ele me expulsou da casa dele 2 vezes. Um dia, inclusive, ele me expulsou da casa dele e eu falei que eu não iria embora, porque a gente tava noivo. Minha filha, você se odeia, né? Porque o rapaz, ele te expulsou da casa dele, ele apagou o story e você ainda tava com o macho? Mas que é isso, gente? E não era assim que funcionavam as coisas. Ele falou, já que você não vai, eu vou. E ele saiu. E depois, no final, eu vou te contar o que aconteceu nesse dia que ele saiu. Ok, nessa briga aí, que ele me mandou embora por causa da foto na piscina, ele falou, jogou na minha cara que eu tava com ele por interesse, sendo que eu tava com ele desde 2018, quando ele não tinha nada. Falou que eu tava com ele por interesse, que não sei o que, que não sei o que lá. E eu chorei muito, eu fiquei muito mal, eu dei uma crise de ansiedade muito forte. Mas ele me manipulou, jogou, fez aquele trâmite todo, acabou que eu fiquei lá, e enfim, o narcisista faz o jogo virar. Só que eu pedi um tempo. Eu falei que eu precisava de um tempo, porque eu já não tava recebendo amor do jeito que eu merecia. Ele não me enxergava, ele não me olhava, ele não tinha atração sexual por mim, nada. E ele aceitou esse tempo. A gente ficou uns 10 dias sem se ver. Gente, pra que tempo? O cara já não queria mais fazer nhaco-nhaco com você. O cara tava falando que tu tava com ele por interesse, sendo que você estava com ele. Desde que ele era pobre, nunca ajude um pobre. Você tá me entendendo? Porque vocês ajudam o pobre, vocês têm pena de macho, é isso aí que acontece, ó, a palhaçada aí. E aí, um dia antes da Páscoa, ele foi lá em casa, dormiu lá em casa comigo, já fazia mais de anos que ele não ia na minha casa, porque só eu fazia. Só eu ia, só eu fazia, só eu me importava, só eu fazia questão. Ele foi lá em casa, eu fiquei super feliz, boba, a gente dormiu junto, aquela coisa toda. No outro dia, ele terminou comigo. Era Páscoa, aí eu tava indo pra casa dele, mas eu falei, tá bom, eu só aceitei. Mandei um ovo de Páscoa pra ele, aceitei. E no outro dia, ele quis voltar. E eu não quis voltar mais. Eu falei, não, eu não aceito isso mais. Chega, esse termina e volta, termina e volta. Nosso relacionamento sempre foi essas coisas de vai e vem. Eu também terminava muito. Tinha muitos motivos pra terminar, então a gente sempre ficava terminando muito. Mas é que eu tava me sugando já. Eu já não tava tendo nada, eu não tava recebendo nada, nem um mínimo. Aí eu falei que eu não queria aceitar mais, ele surtou. E desde então ele ficou correndo atrás de mim. A gente ficou terminado 2 meses. Ele ficou correndo atrás de mim. Não tem pau, não tem carinho, não tem nada aí nessa brincadeira, não entendi que tá aí. E o cara também não queria, mas também não saía de cima, né? Pelo amor de Deus, gente. Todos os dias ele mandou buquê de flor, mandou presentes, mandou tudo. Ele ficava louco, ele me ligava e eu já tava perdendo a paciência porque eu não queria. Eu falei, não quero, alguma coisa tava me falando que não era pra mim voltar. Aí ele tinha uma viagem pra fora, pro exterior, e ele implorou
por favor, eu preciso te ver antes de eu viajar, não vou aguentar viajar sem te ver, eu preciso muito te ver. E desde então ele ficou nesse joguinho me ganhou. Eu fui pra casa dele, a gente dormiu junto. Mas no dia que eu fui pra casa dele, eu senti uma coisa tão pesada que eu chorei muito, eu dei uma crise de choro. Eu fiquei deitada no sofá, dormi no sofá, aí durante a noite ele veio, deitou comigo, aquela coisa toda, e que eu não vou entrar em detalhes. Eu tinha visto muitos cabelos de mulher. Eu tenho uma teoria, ó, ela falou de cabelo de mulher, mas eu tenho uma teoria de que quando a pessoa ela não é pra você, o seu corpo fala, gente. Não tem jeito. Vai te dar corrimento, vai te dar crise de choro, de pânico. O seu corpo mesmo te avisa. Você não precisa de nada, de tarô, de nada. Na casa dele eu vi um chinelo também, mas ele disse que era da faxineira. Enfim, ele viajou, a gente ficou conversando, como se já estivéssemos prestes a voltar. Conversando todos os dias, bom dia amor, te amo, não sei o que lá, todo dia conversando, aquela coisa toda. E aí já tava chegando o dia dele voltar de viagem, eu falei, gente, eu quero voltar com ele. Mas alguma coisa não tava deixando eu voltar. Eu queria, mas alguma coisa não me deixava voltar. Então eu ajoelhei no chão, aqui no meu estúdio, no horário de almoço, foi numa terça-feira. Eu bati o joelho no chão e falei com Deus, Deus, se for pra ser meu, eu quero que o Senhor me edifique como mulher pra ele, como esposa, como mãe de família, me edifique de dentro pra fora. Mas se não for pra mim, eu quero que o Senhor escancare na minha cara, porque todos os sinais o Senhor já me deu. E eu não quis enxergar. Então esfrega na minha cara. Pelo amor de Deus, ela ainda pediu pra Deus esfregar, porque ela já falou, Deus, tu me deu esse sinal, eu não quis acreditar, mas Deus esfrega pra eu ver. Gente, olha, Deus deve olhar essas orações e falar, gente, eu não criei o mundo pra isso. Eu não criei o mundo pra receber esse tipo de oração. Eu implorei pra Deus, e nessa hora eu senti um arrepio do Espírito Santo, e Deus falou no meu ouvido assim, ó. Nessa hora eu comecei a chorar muito. Deus falou no meu ouvido assim, você tá preparada? Aí eu chorei muito, eu falei, Deus, por mais que vai me doer, eu tô pronta. Vou fazer a parte 2, porque o vídeo ficou muito grande, só pra não ficar cansado, porque quem cansado de lá, vem pra esse aqui e já pula pras partes importantes. Enfim, terminei a oração, amém, Senhor, pronto. Aí passou 2 dias, eu postei caixinhas de perguntas dos meus melhores amigos. E uma das caixinhas de perguntas, eu postei assim, vocês acham que eu volto pro meu ex? E sem querer eu postei no público. Eu não vi, voltei a trabalhar, tava trabalhando aqui em atendimento. E aí uma menina respondeu, falando assim, uai, mas seu ex já está namorando. Eu falei, o quê? Nessa hora eu já comecei a passar mal. Eu falei, quê? Como que esse macho tá namorando? Você tá atrás de mim esse tempo todo, vindo me ver, e ficando comigo, mandando presente, me ligando todos os dias. Como assim? Até então eu achei que ele tava namorando nesse tempo que a gente ficou, de 2 meses. Eu falei, a gente terminou, ele começou a namorar, não me contou. Mesmo assim, achei estranho. Aí ela falou assim, não, ele tá namorando com essa pessoa desde setembro do ano passado. Gente, na hora o chão abriu. Misericórdia. Eu passei tanto mal aqui, meu Deus. Que foi Deus que me segurou pra não morrer. Gente, eu não tive reação. Eu posso falar uma coisa? Isso já aconteceu comigo. E o cara tinha eu e mais uma, e a família toda encobria. Então, assim, é super possível namorar 2 ao mesmo tempo. E era esse mesmo esquema, tipo, eu era da dia de semana e ele via ela no final de semana. E assim, a gente ia vivendo e seguindo o baile. E eu sabia dela. Ela só me mandou todos os prints. A menina tinha um destaque no Instagram de namoro com ele, desde setembro. Fiquei em completo choque, gente. Em setembro, a gente comemorou nossos 6 anos juntos. Como que esse homem começou a namorar com ele em setembro? Aí eu fiquei em pânico. Aí eu chamei essa menina, pedi ela pra me passar o número dela, ela me passou. Ela já sabia de mim. Eu liguei pra ela já começou a chorar, falando que eu não merecia isso, mas ela merecia. Uma sempre sabe da outra, gente. Alguém vai saber. Se a outra não souber, uma sabe. Eu tava em pânico, eu tava tendo muita crise de ansiedade. Ela falou que ela merecia, porque ela não sabia, mas ela falou que ele falou com ela falou que no início ela sabia de mim, mas ele falou com ela que desde janeiro ele terminou comigo e que já não tava tendo relação sexual comigo, mas que não precisava. Eles fazem isso, porque pra mim ele metia essa também. Tipo, não, agora eu não tô mais com ela, eu tô só com você. Mentira, eu não tava. Ela preocupar, que eu tava indo pra casa dele, mas ele não tocava em mim. E aí, ele fazia, sabe o quê? Durante a noite, ele levantava da cama, mandava foto pra amante no sofá, falando que eu dormia na cama e ele dormia no sofá. Mas que ele ia terminar esse relacionamento pra ficar com ela, porque ele escolheu ela. Ela se fez de super vítima, de super minha amiga, me contou tudo, gente. Ela me contou detalhes, por detalhes. Ela falou que tinha até vídeo tendo relação com ele, me mostrava foto, me mostrou tudo. Ah, tem uma coisa também que eu deixei por lá. Eu marquei de encontrar com ela, que eu falei que eu ia lá no apartamento dele, que eu ia destruir tudo lá. Porque ela não admitia isso. A gente foi juntos, ela toda vítima, chorando muito. Eu acreditei super nela, abracei super a causa dela, que ela também era uma vítima de um narcisista. Mas no fim, ela puxou meu tapete. Ela falou comigo que ela ia pro Rio de Janeiro, que ela ia fugir, que ela ia sumir de perto dele, que ela não queria saber dele mais, que não sei o que, aquela coisa toda e tudo mais. Beleza, ok, eu também não queria mais. E quando eu falei com ele, ele falou que não se importava, que ele já estava preparado pra isso já, que ele já sabia que eu iria descobrir, e que isso não era nem 1% de tudo que ele já tinha feito comigo. Passou um dia, ela me mandou mensagem falando que ele foi atrás dela no Rio de Janeiro, mas que ela não queria saber dele, que ela não ia ver ele, que não sei o que, não sei o que lá. Ela me mandou mensagem depois. Foi tudo uma tortura, gente. Eu tô falando, eu tô à base de remédio, então eu consigo falar com muita tranquilidade, mas foi uma tortura psicológica muito pesada. Isso aconteceu essa semana, inclusive. Ela me mandou mensagem falando que ia se encontrar com ele, que ela precisava ter uma última conversa com ele. Por que eu precisava saber disso? Por quê? Beleza. Aí no final do dia, ela me ligou, em prantos, dizendo que ela tava dentro do banheiro, ela tava apavorada. Aline, eu não quero isso mais, ele tá me manipulando, eu tô aqui no banheiro do restaurante, chorou muito. Ela tava desesperada, apavorada, tendo uma crise de choro, e eu fiquei, meu Deus, como que eu posso te ajudar? Eu tô do outro lado, eu tô em outra cidade, não tem como eu te ajudar, você foi, chama o Uber e vai embora, eu não sei o que eu posso fazer com você. Beleza, ela falou, ele tá vindo, e desligou. Aí eu fiquei preocupada, passou 1 hora, eu mandei mensagem pra ela, falei, oi, posso te ligar, você tá bem? Aí ela me ligou, com esse tom de voz, o que você quer, Aline? Aí
Aí eu falei, oi? O que eu quero? Como assim? Você me ligou há meia hora atrás em prantos, chorando, me pedindo ajuda, e agora você tá com esse tom de voz, o que eu quero? Ela, você não vai acreditar no que eu fiz. E começou a rir. E eu ouvi a voz dele no fundo. E ela falou comigo assim, eu fiquei com ele, mas só porque eu quis mesmo, e agora ele não quer ir embora. Aí eu falei, ele tá aí com você? Ela falou, tá. Eu falei, eu quero falar com ele. Aí ela foi e falou assim, ele tá tampando os ouvidos porque ele não quer te ouvir. E começou a rir. E eu desliguei o telefone na hora, porque eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a ter uma crise muito forte, eu tenho uma crise muito forte, eu perco um pouco do meu controle do corpo. Que isso? Enfim. Depois disso, uma menina me mandou uma mensagem falando que tinha uma outra pessoa que também tinha ficado com ele. Eu liguei pra essa menina e ela me contou que ela teve um relacionamento com ele também, desde agosto do ano passado. Meu Deus do céu. E ela parou de ficar com ele em janeiro desse ano. Tipo assim, detalhe. A gente viajou no ano novo pra Búzios. E eu pedi pra tirar uma foto com ele nos fogos. Ele não quis tirar uma foto comigo, eu comecei a chorar muito. E depois a gente foi pra casa, ele falou que ia sair pra poder esparecer, porque ele tava com a cabeça muito quente. E sabe essa namorada de agosto? Essa outra. Porque era eu, uma e outra. Ele encontrou com ela lá em Búzios e ficou com ela. Que isso? Meu Deus, gente, mas que isso? É um peru de ouro. Que isso? É um peru de ouro. Porque assim, o cara tá bombando. O cara tá com 3 ao mesmo tempo e tá... Que isso? Eu tô chocada com essa baixaria. Eu tô chocada com a primeira que se fingiu de amiga e depois foi escrota. A troco de quê? Cara, mulher tem muito essa energia pesada de competição, né? Isso é muito triste. Lembra do vídeo passado que eu falei que ele me expulsou de casa e falou que se eu não saísse, ele ia sair? Ele saiu. Ele foi pro motel com uma mulher, com a namorada atual, que é a namorada atual. Ele foi pro motel com ela e voltou com o Mac que ele tinha comprado com ela, me pedindo desculpas, falando que tava com a cabeça muito quente e que era pra me comer. Ele comprou um Mac pra menina e deu um Mac pra você? E ele ainda tá namorando? Porque como é que ele tá namorando se a gente descobriu que tinha uma terceira na história? A primeira, então, foda-se. Todo mundo aceita. Tá? Ela tá ali pra aceitar. Jesus amado. Essa outra namorada que falou que tava com ele desde agosto, ela disse que ficava indo pra casa dele. Ela me perguntou, você ia pra casa dele só no final de semana, né? Porque nos dias de semana eu ficava lá. E ela também sabia de mim. Olha eu. E não é só as duas, não. Tem outras também. Ai, Aline, você não percebeu, gente? Eu tava num relacionamento com um narcisista. Ele era manipulador. Ele sabia jogar, ele sabia brincar, ele sabia exatamente o que fazer. Ele me manipulava muito, então... E eu trabalhava muito, ele falou que estava focado no nosso casamento. E eu também focada no nosso casamento, em trabalhar, em fazer as coisas. E acabou que aconteceu tudo isso. E eu só fui perceber a gravidade da situação essa semana. E teve vezes, gente, que ele falava comigo, amor, eu vou fazer uma viagem a trabalho, tá? Mas fica lá em casa, leva sua família lá pra casa, pode ficar lá. Ele me ligava, gente, ele me gravava, mostrava que ele tava trabalhando, ele tinha tudo muito esquematizado. Ele é um psicopata, ele tinha tudo. Ele tirava foto, mas ele viajava com as mulheres. Ele não tava viajando a trabalho, ele tava viajando com essa namorada, que tinha um destaque desde setembro. Ele tava viajando com ela em novembro, tem datas eu dormindo na cama dele, a gente conversando, e... Ele com dinheiro... A menina também não quis... Essa namoradinha aí não quis perder a mamata, né? Porque tava passeando, tava fazendo as coisas com o cara. Não vou largar meu osso aqui também, né? Com ela em chalé, ele viajou pro Rio de Janeiro falando comigo que só queria que eu estivesse lá, que ele ia me levar pra lá, mas ele tava lá com ela. É uma história, gente, que eu não consigo digerir. Porque eu fiquei 7 anos com uma pessoa que eu nem conheço. Eu idealizei alguém que nunca existiu, que nunca me amou. Mas aí ela botou a palavra certa, ela idealizou. E esse é o problema quando a gente idealiza alguém, porque a gente vai acreditar no nosso personagem e não vai ver, enxergar a pessoa como ela realmente é. É isso que dói. E o pior de tudo, não é nem isso. Sabe qual que é o pior de tudo? É que ele não sente nem um pingo de arrependimento. Porque pro narcisista, isso é tudo um jogo. Ele não tem sentimento por ninguém. E como ele me perdeu, ele foi atrás dela, ela voltou e se assumiram e vão ser felizes para sempre. Tem muitos outros detalhes também. Inclusive o ovo de Páscoa. Vocês lembram que eu mandei um ovo de Páscoa pra ele? Ele deu o ovo de Páscoa pra namorada. O ovo de Páscoa que eu mandei pra ele deu pra ela. Ele comprou uma cachorrinha, falando que ia ser irmã da minha, nossa família. Ele deu essa cachorrinha pra ela. Quando eu morava com ele, eu voltava só à noite, porque eu trabalho o dia todo. Ela ficava lá na casa dele durante o dia. Por isso que eu chegava lá e ele ficava tão estressado. Ele sempre estava muito estressado. Sempre estava muito nervoso. Ele não conseguia nem me encarar nos olhos. E ainda ele me manipulava e falava que eu não conseguia olhar pra ele. E que ele tinha uma trava muito grande comigo. Porque eu era ruim com ele. Porque eu era mal com ele. Ele falava isso. Eu me senti culpada por muito tempo. Eu tentava ser melhor. Por muito tempo, mesmo não recebendo nada dele. Nem um mínimo de amor, de afeto. Mesmo não tendo nada. Gente, mas assim, além dele ser narcisista, cara, você também tem sérios problemas de autoestima que você... E não tô falando que só ela tem não, né? Eu também tenho, mas assim... que você tem que lidar em terapia, porque, cara, foram 7 anos da sua vida jogados no lixo, e a gente não pode estar entregando 7 anos de vida na mão dos outros, gente, pelo amor de Deus, né?
Acho que ali, pelo menos com um ano, você já tem que ver que os negócios estão esquisitos, assim. Não dá, gente, não dá, que isso. Eu me senti culpada porque ele falava que não conseguia. Ele tinha uma trava comigo, mas é por culpa minha. Porque uma vez a gente terminou e eu fiquei com outra pessoa. E ele falava que era por culpa disso, que ele não conseguia nem chegar em mim. E por mais que todo mundo fala, foi um grande livramento, eu entendo, eu também concordo. Graças a Deus eu não casei. Graças a Deus eu consegui sair disso a tempo. Graças a Deus me livrou de estragar meu sonho, que era casar. Mas ainda assim, eu me sinto descartável. Ele me descartou como se eu não fosse nada. Ele foi atrás dela, não que eu queria que ele viesse pra mim, mas 7 anos não foi nada pra ele. E pra mim, tinha todo esse sentimento aqui ainda dentro, sabe? No fundo ela queria, porque eu já fui essa pessoa, você queria que ele fosse atrás de você. E aí você vai, tenta sua baixa autoestima se diminuir, você vai pensar que o problema foi você, que você não foi suficiente pra você conquistá-lo. Mas não é sobre você. Você tava com uma pessoa doente, né? Psicopata. E você pediu pra Deus esfregar, Deus esfregou, graças a Deus, né, gata? E aí agora você tem que recatar seus cacos e ir pra uma terapia se cuidar. Por mais que a gente tinha terminado, eu tinha xingado ele nesse termo porque eu não queria mais. Ele me impressionava querendo voltar. Eu falei muita coisa com ele e ainda foi pouco. Pelo que ele merecia, por tudo que ele me fez passar, por toda essa tortura durante todo esse tempo. E principalmente por essa tortura que... Enfim, aí eu fiquei muito mal, eu sofri um acidente de moto, porque eu tava com a cabeça muito ruim, o carro acabou batendo em mim, enfim. Aconteceu tudo isso nessa semana, mas eu entendo que foi um grande livramento. Eu entendo que meu sonho era casar. E Deus conhece o meu coração, Ele sabe que eu não merecia esse tipo de homem pra mim. Porque não foi de agora, Ele falou que Ele me traiu em outros anos também, talvez Ele já me traía desde o início. Eu não sei porquê. Eu não sei onde é que eu errava, eu tentava ser melhor, mas nunca foi suficiente. Enfim. Foi um grande livramento, eu tô me curando, eu tô fazendo terapia, porque 7 anos não são 7 dias. 7 anos ele enfiou no bolso e foi viver a vida dele com outra pessoa, e eu tô aqui, despedaçada, tentando seguir minha vida, machucada por fora e por dentro, mas com a certeza de que Deus cuidou de mim e não me permitiu passar por isso por mais anos. Eu perdi 7 anos da minha vida, mas Deus tinha um propósito, eu ainda não descobri qual era o propósito, eu ainda vou descobrir. Mas no mais é isso. Todas. Gata, o propósito é você entender a sua dependência emocional e se curar disso daí. E não dar a sua vida na mão de outra pessoa de novo, né? Hello, pessoas! Mais uma vez eu estou aqui pra fechar esse assunto de vez. Porque como eu comecei a falar, eu vou falar tudo que tem pra falar, porque tá rolando muitas inverdades na internet. Tem muita gente falando por mim, falando coisas, apontando coisas que nem sabem, porque ficam muitas palavras malditas por mim. E como eu comecei a falar, eu vou jogar tudo no ventilador, tudo que vocês querem saber. Eu li tudo, li um monte de coisa, aquela mulher postando aquele vídeo, e chuva de gente me mandando trem. E eu tô assim, gente, eu não sou uma pessoa à toa não, porque pra quem não sabe... Agora são 10 horas da noite, eu tô aqui no meu estúdio, eu tenho um estúdio de extensão de cílios. Inclusive, é aqui que eu encontro minha cura também, tá? Eu vou mostrar pra vocês, bem rapidinho, pra vocês verem que eu sou empreendedora. Já aproveitou e fez a publi dela, arrasou, isso aí. Vamos fazer do limão uma limonada. Dona do meu próprio negócio, pela honra e glória do Senhor, tudo eu que conquistei sozinha, ninguém me deu nenhum real aqui, tá? Foi eu que fiz, eu que conquistei, e eu continuo conquistando, e essa é uma das respostas para suas perguntas. Ai, Aline, como você nunca desconfiou? Gente, eu tô correndo atrás das minhas paradas, do meu futuro, do meu progresso, e vocês acham mesmo que eu ia ficar preocupada com um homem de 29 anos que colocou uma aliança no meu dedo e me jurou amor eterno, me jurou me levar no altar, que estava comigo desde 2018? Vocês acham mesmo que eu ia ficar preocupada se o cara tava me traindo? Isso é o mínimo, é respeito. Não, você não tinha que ficar preocupado se ele tava te traindo, mas você tinha que entender também os sinais um pouco, né, amiga? Porque 7 anos, se você não viu que o cara era um filho da puta, tem alguma coisa errada com você também. Porque nem sempre não. Às vezes é culpa do outro, o outro é safado, o outro é safado. Mas e a sua parcela nisso daí, né? O que você deixou acontecer com você também é sobre... Do mesmo jeito que eu tava trabalhando, ele me falava que tava trabalhando de lá também. Mas enquanto eu trabalhava aqui, ele colocava mulher dentro de casa. E vocês acham que isso é sobre mim? Não, isso é sobre ele. Não é sobre mim. Vou começar desde o início, lembrando que ontem eu descobri mais uma traição. Pasmem, de 2020. Eu tava com ele, eu comecei a namorar com ele em 2018. Uma menina me chamou ontem falando que envolveu com ele em 2020. Em 2023 ela reencontrou ele, perdeu a virgindade com ele e ficou com ele até entre idas e vindas, porque ele sumia e voltava. E ficou com ele até janeiro desse ano. 1 minuto de silêncio. Eu não quero mais falar sobre isso, mas como eu já comecei a falar, tem muita gente que quer saber e eu quero esclarecer várias coisas. Por exemplo, eu não estava noiva há 7 anos. Eu estou com ele há 7 anos. Eu comecei a namorar com ele dia 23 de setembro de 2018. Eu fui pedida em casamento dia 12 de junho do ano passado. O nosso noivado acabou na Páscoa desse ano. No sábado, antes do domingo de Páscoa.
E aí no domingo ele foi lá em casa porque eu tinha comprado uma moto. E aí na segunda-feira ele pediu pra voltar e eu não quis voltar mais. Porém, e desde então a gente ficou terminado. Porém, todo esse tempo ele correu atrás de mim e eu falei com ele que eu só iria voltar com ele se ele procurasse terapia, porque eu percebia que tinha alguma coisa errada. Se ele procurasse... nem terapia dá jeito mesmo daí não. Esse ser humano, ele deu errado. Esse cara é... Pra ele ser um game. É um puta game do tipo... Vou gerenciar mulheres. É isso. Não tem sentimento aí. Enfim, ela faz terapia e se ele fosse pra igreja. E pasmem, ele me mandou foto indo pra igreja todos os dias. E a amante dele me falou que tava indo pra igreja orando junto com ele. Ai, eu vou pular. Cara, o diabo olha pra isso e fala, meu Deus. O diabo fala, meu Deus. De ponta daqui de cima, socorro! Enfim, gente, eu tava de sertralina hoje, então eu tô muito tranquila. Eu acho que eu não vou chorar, eu vou tentar não chorar. Vou tentar fazer o máximo, porque eu não quero ser uma vítima chorona que tá sofrendo por macho. Até porque, gente, não é sobre sofrer por macho, é sobre tortura psicológica que eu passei durante 7 anos. Foi 7 anos de mentira. Ontem eu tirei a prova de que ele me traía desde 2020 e eu tenho certeza, agora voltando aos pontos, que em 2019 ele também me traiu. Ele me traiu desde o início. Mas a pergunta que não quer calar: pra que me pediu em casamento? Pra que me manteve por tanto tempo? É isso que fica na minha cabeça. O pra que é só pelo game, é só pra manter. Não é sobre, ah, pra quê? É só pelo game mesmo, não tinha sentimento. Não tem sentimento. Você idealizou alguém que não existe. Mas também eu não quero resposta sobre isso. Esclarecida, eu não tava com ele noiva há 7 anos. Eu tava noiva há menos de um ano. Ia fazer um ano dia 12 de junho, só que eu terminei. Ele terminou comigo antes e eu não quis voltar mais. A menina, não sei se ela morou com ele 10 meses. Eu sei que ela estava com ele há 10 meses porque ela conheceu ele em setembro do ano passado. Uma das meninas. Teve uma que envolveu com ele em agosto. Teve outra que envolveu com ele em 2020. Outra, e ela voltou em 2023. Teve uma outra também em outubro de 2023. Ai, eu já tô perdida, são muitas. Enfim, gente, quando vocês pensar que nada te surpreende mais, surpreende. E a última vez também que eu falo sobre esse acidente, quando eu descobri as traições, eu saí de moto, eu piloto, eu saí com a cabeça ruim, um carro veio, não escutava mais nada, só escutava assim, desmaiei, relei a mão, vou mostrar pra vocês o meu pé. O pé também tá dodói, as pernas também tá tudo dodói. Mas está tudo bem comigo, agora eu já tô bem, tô fazendo terapia, tô me medicando com sertralina, inclusive gratidão ao TikTok que me lembrou de tomar a sertralina que eu não tava tomando mais. Hoje eu não estou sentindo nada, amanhã pode ser que eu sinta alguma coisa e a gente vai seguindo um dia após o outro, né? É um processo, mas eu não quero mais falar. Mulheres que já ficaram com ele, eu não... Gente, claramente a história de um psicopatinha safado que não gosta de ninguém nessa história, ele só gosta dele mesmo e do game, né? De conquistar e de gerenciar várias mulheres ao mesmo tempo. Aí quando ele vê que uma tá querendo ir embora, vazar, ele, opa, não, tinha muito, fica aqui e tal, pra fazer parte do jogo dele. E existem várias pessoas assim, sim. Então a gente tem que ficar o quê? Ligada, tomar cuidado. A gente tem que tentar ao máximo não idealizar no início, né, na nossa paixão, porque depois você acaba se apaixonando por uma pessoa que você inventou, mas que na realidade ela não existe. E é isso. Ficamos por aqui com esta fofoca. Comentem aqui o que vocês acham, se vocês já se relacionaram com um narcisista. Eu não com narcisista nesse nível, mas eu já passei por essa de ser a segunda namorada, né? Mas também eu era muito apaixonada e fui descobrir, enfim, outra história. E aí me contem, não se esqueçam de se inscrever para me ajudar a chegar nos meus inscritos. E um beijo pra vocês e até a próxima.